você toda a inspiração. Pobre de bênçãos, meu viver, vai-me a tua mão. Mãe de ternura e carinho, aquece o meu coração. Nossa Senhora, minha oração esteja sempre em meu coração. Nossa Senhora, és minha luz, vive comigo, Mãe de Jesus. Quando a tristeza me envolver, não ter pra onde ir, que eu me encontre em teu olhar, que eu volte a sorrir. Tens a pureza de uma flor, o encanto de um jardim. Mãe de esperança e vida, nunca se esqueças de mim. Nossa Senhora, minha oração esteja sempre em meu coração. Nossa Senhora, és minha luz, vive comigo, Mãe de Jesus. Nossa Senhora, minha oração esteja sempre em meu coração. Nossa Senhora, és minha luz, vive comigo, Mãe de Jesus. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormenta os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz.
te atormentar, os teus dias tristonhos, vazios, sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar, o teu sonho encantador sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz. O sorriso é a flor que a alma oferta a Deus pela alegria da vida, brilho dos olhos meus. Deus está comigo, sempre a me amar, orando e vigiando, com Ele vou estar. Felicidade é mudança interior, consciência tranquila, saúde, paz e amor. Felicidade é mudança interior, consciência tranquila, saúde, paz e amor. Jesus, divino amigo, exemplo de amor, humilde companheiro, o nosso Salvador. Nós somos corações do grande Criador, sementes imortais, os filhos do Senhor. Cada passo que damos em direção a Deus, Ele nos oferta e dos passos teus. Felicidade é mudança interior, consciência tranquila, saúde, paz e amor. Felicidade é mudança interior, consciência tranquila, saúde, paz e amor.
estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. Agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Senhor, és a luz que me guia, és o manto que cobre minhas noites mais frias, és a lua em meio à imensidão, és o sol em meu coração. Senhor, não me deixe sozinho quando eu escolher outro novo caminho. Me invade, me cubra, me traga fé, meu Senhor, esteja onde estiver.
instrumento e em cada momento eu revele o amor. Semente nascida do meu coração para todos os meus irmãos. Senhor, que eu seja instrumento e em cada momento eu revele o amor. Semente nascida do meu coração para todos os meus irmãos. Boa noite, irmãos e irmãs, Deus conosco, nessa noite irradiante, nessa noite em que nós entramos na promessa com Cristo, em que Ele disse a todos nós que sua presença se faria entre nós todos quando estivéssemos comungando do seu Evangelho, onde estivéssemos reunidos em nome dele. E por essa razão, estamos aqui entrando na promessa de Jesus, refletindo o seu Evangelho. E essa reflexão da noite, em que nós vamos mais uma vez
em que os amigos espirituais estão nos proporcionando esse momento dessa live. Por que os amigos espirituais estão nos proporcionando? A razão maior dos amigos espirituais nos proporcionar este momento é nos proporcionando o entusiasmo, nos intuindo para que nós tenhamos aí o bom ânimo para seguir disseminando, levando aos nossos irmãos a reflexão do Evangelho. E nós vamos, nesses instantes, orar a oração do Pai Nosso, em que Jesus orou ao Pai, e deixando para nós esse legado da oração como uma forma de nos ligarmos até o nosso Criador. E vamos direcionar essas preces, vamos direcionar essas vibrações em favor dos nossos irmãos que se encontram nesses momentos aflitos, emocionalmente desabilitados, e que aqueles irmãos que se encontram acamados, encarcerados, os nossos irmãos que se encontram famintos. Vamos vibrar, vamos orar, para que a mão amiga possa estender até esses nossos irmãos. Vamos levar até os nossos irmãos que se encontram famintos do pão de luz, levar essas vibrações de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não os deixeis, Senhor, cairmos em trevas e nas tentações, e livra-nos hoje sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. Boa noite a todos, amigos, irmãos. Muita alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos, e hoje nós faremos uma reflexão acerca da pergunta: como Jesus pode te ajudar? E nós vamos buscar subsídios nas orientações do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, intitulado Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderias fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra.
Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Pois bem, meus amigos e irmãos, nesta noite faremos uma reflexão acerca do tema como Jesus pode te ajudar. Quando nós decidimos escolher este tema para a reflexão da noite, nos embasamos em alguns irmãos que muitas vezes nos procuram com esta pergunta: mas como Jesus vai me ajudar? Mas como Jesus vai resolver o meu problema? Mas como Jesus vai me tirar desta situação? Nós, durante muito tempo, meus irmãos, e até ao longo da nossa história, nós fomos doutrinados, nós fomos ensinados que Jesus é quem tem que resolver os nossos problemas. Jesus é que tem que dar conta das situações do nosso cotidiano. Tanto é que ouvimos muitas vezes frases como: se deu certo, foi Jesus que me ajudou. Quando não dá certo, ou quando não sai da maneira que nós gostaríamos que fosse, nós muitas vezes usamos a frase: por que Jesus não me permitiu ter isso ou aquilo, fazer isso ou aquilo? Por que Jesus dá aos outros e não dá a mim? A ideia de hoje, da reflexão de hoje, é nós desmistificarmos esse tipo de questionamento. Nós mostrarmos através do Evangelho segundo o Espiritismo, através das respostas dos amigos espirituais, e até através do próprio ensinamento do Cristo, que tudo está em nossas mãos. E quando nós agimos para o bem, modificamos as nossas ações, recebemos o apoio e o amparo do Cristo. Quando vamos contrário à lei de Deus, estamos indo contrária às boas situações e caminhando numa senda, num caminho que pode nos levar a situações penosas. Mas vamos lá. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte: qual o modelo ou qual o tipo mais perfeito que Deus envia ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos amigos respondem: vede Jesus. Ou seja, observe a Jesus. Perceba a Jesus. Jesus é considerado para nós como guia e modelo da humanidade, de nossa raça terrena. O que é um guia? Se nós buscarmos no nosso dicionário, nós vamos encontrar ali que o guia é aquele que nos dá o direcionamento, que nos orienta, que nos mostra o caminho. E o que é um modelo? É o exemplo a ser seguido. Então, todas as vezes que nós temos um bom modelo, nós devemos observá-lo e procurar segui-lo, para que, em seguindo, nós tenhamos um bom resultado. Sendo assim, Jesus é um espírito de ordem superior, iluminado, que vem numa condição, com a permissão de Deus, para nos orientar e para nos direcionar no caminho do bem, do amor e da caridade.
E ele mesmo afirma a nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Percebam a importância dessa frase. Jesus é o caminho a ser seguido, é a vida que nós devemos vivenciar. Para quê? Para irmos de encontro a Deus. Então, se nós seguirmos de forma correta e buscarmos no nosso dia a dia trabalhar para seguir este modelo de vida, ouvir, ler e aprender com este guia, esse direcionador, nós conseguiremos ir até Deus. O que muitas vezes acontece na vida do indivíduo? Se uma pessoa tem depressão, ansiedade, problemas financeiros, dificuldades amorosas, profissionais, enfim, geralmente, nesses momentos, se sente perturbado, desequilibrado, sem forças, e estando em desânimo, estando de forma não tão tranquila, não tão serena, se desespera e muitas vezes se questiona: como Jesus pode me ajudar? Jesus não nos ajudará trazendo dinheiro até a nossa porta. Jesus não nos ajudará trazendo a nós a pessoa amada. Jesus não nos ajudará ligando em um determinado lugar e pedindo para que alguém nos contrate. Jesus não nos ajudará nas situações da vida fazendo por nós, mas orientando a nós como fazer. E há exemplos aqui que gostaríamos de citar. Quando Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Ou quantas vezes devemos perdoar? Aí entra o Jesus guia, o orientador, o direcionador, respondendo a Pedro: perdoa 70 vezes 7. Ou seja, tantas quantas forem necessárias, às vezes, para que você esteja em paz. E qual o modelo dado pelo Cristo acerca do perdão? Um dos modelos, é claro, é o momento em que Jesus está ali preso à cruz. Quando ele olha ao alto e diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Percebam a profundidade dessas orientações como guia e deste modelo exemplificando a nós como devemos agir em nossas vidas com relação ao perdão. No exemplo em que Jesus, na passagem que Jesus trata ali com os fariseus e saduceus sobre a mulher adúltera que seria apedrejada em praça pública, o que o guia Jesus, o que o orientador Jesus, o direcionador Jesus Cristo, nos fala? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. É uma orientação, é um direcionamento. E o que o modelo Jesus nos mostra através da ação? Ele chama a mulher adúltera e pergunta a ela: mulher, alguém vos condenou? Ela diz: não, Senhor. Então eu também não te condenarei. Vá e não peques mais, para que mal pior não te aconteça. Percebam como Jesus nos traz, através das suas passagens, de suas parábolas, fórmulas, orientações como um bom guia e um modelo de ação que nós devemos absorver e colocar na nossa vida diária, para que tenhamos um jugo leve e um fardo suave. O Cristo, o guia Jesus Cristo, nos fala, nos orienta: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o modelo Jesus
nos mostra: aprenda comigo a ser brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Para aqueles que conhecem a história do Cristo de forma aprofundada, superficial, como Jesus agia como modelo, sendo brando e humilde de coração. Como Jesus pode te ajudar e me ajudar, orientando e nos dando o modelo ideal de comportamento. Neste caso, estamos sobrecarregados, estamos cansados, estamos aflitos? Qual é a orientação deste guia? Vem até mim, a mim, Jesus. E qual o modelo, a postura do Cristo? Jesus não falava palavrões, Jesus não gritava, Jesus não esperneava, Jesus não reclamava. Jesus nos dá, e assim Ele é o nosso maior modelo, formas de comportamento para que nós possamos aprender com Ele e buscar a prática diária. Uma coisa que precisamos ressaltar, meus irmãos: ninguém modificará do dia para a noite ou da água para o vinho, como diz o ditado popular. Este é um trabalho dioturno. Noite e dia nós devemos trabalhar em busca do nosso aperfeiçoamento moral. E qual o guia e modelo para que venhamos a seguir? Jesus, o maior exemplo dado a nós por Deus. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus é um Pai de amor que traz até nós este ser abençoado chamado Jesus para, como um professor, para, como um médico, nos orientar, nos direcionar e nos dar a receita necessária para que a nossa vida possa ser experienciada com um jugo mais leve e um fardo mais suave. Muitos perguntam: mas eu faço preces, mas eu vou na igreja, eu vou no templo evangélico, eu vou na casa espírita, eu faço promessas e as coisas não acontecem. O que Jesus, como guia e modelo, espera de nós, meus irmãos? Ação. Mudança de comportamento. Avaliar aquilo que ainda precisamos melhorar em nós, para que, nos transformando, tenhamos uma vida mais leve, com um jugo mais leve e um fardo mais suave. Jesus, como dissemos aqui na leitura do Evangelho, em que acabamos de realizar, os Espíritos amigos nos dizem que Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas dar complemento a ela. O que significa isso? Na época em que Jesus esteve aqui e pisou sobre esta terra, os homens religiosos, deturpavam o ensinamento de Deus. O ensinamento de amor, o ensinamento de verdade, de vida, de esperança, e criavam regras humanas. Há uma passagem interessante em que Jesus está jantando ou ceando com seus discípulos e foi convidado pelos fariseus para que fosse cear. Chegando lá, os fariseus questionam o Cristo: por que os seus discípulos não lavam a mão antes de comer? E daí surge uma das muitas frases célebres do Cristo: não é o que entra pela boca do homem que enlameia o homem, mas sim o que sai da boca do homem, porque o que sai da boca do homem parte do coração. E o coração representa os sentimentos, representa a nossa moral. Então, quando os Espíritos amigos aqui no Evangelho nos dizem: Jesus não veio destruir a lei, mas dar prosseguimento a ela, Jesus veio quebrar paradigmas. O que são paradigmas? Ideias que estavam enraizadas
na mente dos homens. É claro, meus irmãos, que lavar as mãos é importante por uma questão de higiene. Mas o que Jesus quis demonstrar àqueles homens? Vocês dão valor, através de uma lei humana, a manter as mãos limpas, mas quem aqui está se preocupando em manter o coração e a mente limpa de maus sentimentos, de maus pensamentos, de maus palavras, que venham a destruir o seu semelhante, que venham a prejudicar o próximo? Aqui no Evangelho, foi dito a nós, nesta leitura, que Jesus veio trazer uma lei resumida no seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir nas nossas vidas nesta pergunta: como Jesus pode te ajudar? Como Jesus pode nos ajudar? Como Jesus pode me ajudar? E a resposta, apesar de ser simples e objetiva, muitas vezes, por conta de ensinamentos que nós trazemos ainda arraigados em nosso coração, por conta de orgulhos, de egoísmos, em não abrirmos mão de muitos pensamentos que são ultrapassados, religiosamente falando, nós ainda insistimos no erro. Todas as vezes que nós vamos contra uma orientação do Cristo, o que acontece na nossa vida? Dor, sofrimento, angústia. Por quê? Porque Jesus nos pune? Não. Porque Jesus veio ser guia e modelo, é o caminho, verdade e vida, quer que nós possamos ir até Deus, mas nós muitas vezes não o seguindo, não o ouvindo, não agindo, não contribuindo para que a paz e as coisas se transformem ao nosso redor, nós causamos o mal. Nós vamos de encontro aos espinhos, às dores, às mágoas. Acabamos de dar exemplos aqui. Jesus, guia e modelo do assunto, do tema perdão. Se eu quero ter uma vida mais leve, preciso aprender a perdoar. Vou aprender com quem? Com o maior exemplo de amor que Deus nos dá, que é Jesus, que é o guia e modelo. O que Jesus nos fala? Perdoa quantas vezes forem necessárias. Quer uma vida mais leve? Tenho que refletir. Eu estou perdoando? Quantas vezes forem necessárias? Jesus como modelo deste tema. Estou entendendo que quando alguém me ofende, me critica, há ali um irmão ignorante que ainda não aprendeu a amar? Essas reflexões, meus irmãos, é que vão nos ajudar a caminhar em direção a Deus, a seguir este caminho, verdade e vida, que é o Cristo Jesus, e este guia e modelo da humanidade. Há na doutrina espírita uma lei chamada lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. O que nós passamos hoje de dificuldades ou de alegrias tem uma causa. Nós estamos no mundo para nos relacionar uns com os outros e, através do relacionamento, como diz os espíritos amigos, não chocar a ninguém. Jesus como guia e modelo nos dando direcionamento. Se buscarmos nas frases de Jesus, todas elas possuem verbos, e o verbo indica ação. Quando Jesus fala, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, quem tem que ir a Jesus? Nós que estamos cansados e sobrecarregados. Quando ele fala, aprenda comigo a ser brando e humilde de coração,
e encontrareis repouso para as vossas almas. Quem tem que aprender com Cristo a ser brando e humilde de coração? Nós, para que a nossa vida seja mais leve. Quando Jesus fala, como guia e modelo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, como guia, nos dá a orientação de que no mundo haverá aflições, mas ele nos modela, ele nos exemplifica, mostrando a sua personalidade. Eu venci o mundo. E por que Jesus diz eu venci o mundo? Porque ele veio dar testemunho para nós, exemplificando, através da ação, do modelo, como nós devemos proceder. Jesus era firme, Jesus era carinhoso, Jesus era objetivo, Jesus olhava para todos de modo igual, sem distinção de sexo, raça, credo, religião, cor da pele, enfim, escolhas que nós possamos vir a fazer. Então, como Jesus pode nos ajudar? Nos mostrando que nós não devemos criar segregação entre nós, de cor, de sexo, ou qualquer outro tipo de segregação que venha nos afastar do nosso semelhante. Jesus nos ensina que devemos trabalhar em nós o perdão, o amor, a caridade, e este é um trabalho diário. Este é um trabalho que nos orientará e nos auxiliará na nossa evolução. Jesus vem nos ser guia e modelo, por quê? Porque um belo dia Deus estalou os dedos e Jesus surgiu perfeito? Não. Porque Jesus cresceu, amadureceu, evoluiu como espírito, chegou num patamar evolutivo a ponto em que Deus, como Pai de amor, pede a Ele que venha até nós, seus irmãos que estão na retaguarda, ainda num processo de aprimoramento, que somos nós, e pede a Jesus que siga esta missão de nos orientar. Veja que bênção, meus irmãos. Nós não estamos aqui para sermos destruídos pelo Pai. Nós não estamos aqui para ser punidos pelo Criador. Nós não estamos aqui para ser humilhados por Deus, por quem quer que seja. Jesus e Deus não são seres vingativos, punitivos, pelo contrário, são seres de amor que querem o nosso bem, que querem a nossa evolução. E para que nós, que ainda nos encontramos na retaguarda, possamos crescer e evoluir, precisamos de um bom exemplo, precisamos de um bom modelo. Todo aquele que quer crescer, seja na sua profissão, seja na sua vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida em sociedade, ele busca bons exemplos, ele busca boas referências, ele busca bons guias, para que, observando, ouvindo, lendo, aprendendo e principalmente agindo através dos nossos esforços, nós possamos nos espelhar num bom guia e num bom modelo. Então, meus amigos e irmãos, não venhamos a esperar que Jesus vá nos ajudar resolvendo os problemas para nós, mas sim nos dando o direcionamento para que nós mesmos venhamos a resolver. Quando temos, às vezes, em nossas famílias, um caso de inimizade, de falta de perdão, quem precisa resolver a situação? Os indivíduos que ali estão. De que forma? Agindo. Agindo como? Seguindo este modelo e guia que é Jesus. A partir do momento em que nós nos transformamos, a partir do momento em que nós aprendemos com Jesus, que precisamos ser mais amorosos, mais benevolentes, mais pacientes, e Ele nos mostra como sermos assim,
e nós praticamos, a nossa vida fica mais leve. Porque nós passamos pelo mundo, as coisas boas e más vão acontecer, mas nós estaremos num nível de espiritual, num nível de equilíbrio tão bom que nos sustentará diante das dificuldades. E assim nós crescemos, e assim nós evoluímos. O próprio Cristo nos disse, e cabe muito bem nessa pergunta, como Jesus pode te ajudar? Vamos a mais uma frase de Jesus. Todo aquele que ouve essas palavras e as pratica é como o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, vêm as chuvas, vêm as tempestades e a casa fica firme, a casa fica em pé. Todo aquele que ouve essas palavras, mas não as pratica, é como um homem imprudente, é como um homem imprevidente que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vêm os ventos, quando vêm as chuvas, quando vêm as tempestades, a casa vai ruir. Percebam a profundidade deste ensinamento na fala do Cristo. A partir do momento em que nós ouvirmos Jesus e de forma prudente colocarmos em prática no nosso dia a dia aquilo que ele nos oferece como guia e nos dá como modelo, nós seremos homens e mulheres prudentes que construíram a casa sobre a rocha, sobre uma base sólida e forte. O que são as tempestades? O que são as chuvas e os ventos? As dificuldades de relacionamento, as dificuldades financeiras, as ansiedades, as depressões, o desânimo, a apatia, os problemas de ordem social, moral, financeira. Mas nós venceremos por quê? Porque fomos prudentes e construímos o nosso espírito, a nossa força espiritual na rocha da fé, do bom ânimo, da esperança em dias melhores. E na crença, não só verbalizada, mas demonstrada através das nossas ações, de que somos filhos de Deus, somos criaturas divinas, assim como Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por isso, meus irmãos, nós precisamos crer mais em nós, crer mais na força do bom pensamento, na força da ação, na força da perseverança, na força da oração. Nós não seremos ajudados simplesmente fechando os olhos numa noite, pensando, amanhã Jesus vai resolver tudo. Não. Nós seremos ajudados a partir do momento em que colocarmos em prática esta orientação do Cristo, de nos amarmos mais, de nos respeitarmos mais, e as coisas do mundo não nos afetarão, não nos perturbarão tanto quanto nos perturbam hoje, porque estaremos fortalecidos pela fé, pelo bom ânimo, pela esperança, que não só estará na nossa mente e nas nossas palavras, mas sairá através de ação, pelas nossas mãos, pelo nosso gesto, pelo nosso olhar, pela nossa vontade firme e perseverante de vencer o mundo. Então hoje gostaríamos de responder a esta pergunta: como Jesus pode nos ajudar? Nos orientando, nos guiando, nos dando direcionamento e sendo modelo vivo para nós, com a permissão de Deus, que envia o seu Filho querido, que também nos ama, nos quer bem, para mostrar a nós como seguir na vida, como agir.
Jesus não quer de nós que nós venhamos ajoelhar no milho, a nos machucar, a nos cortar, a nos ferir, como forma de purificação. Não, não é isso. Jesus não quer que nós venhamos a caminhar 3.000 léguas, 300 quilômetros para modificarmos. Não. Jesus não quer que nós aumentemos a nossa bagagem verbal de preces, que possamos recitá-las, orar de diversas maneiras, em quantidade. Não, Jesus quer, assim como Deus, e Jesus nos mostra isso através do caminho, verdade e vida que Ele é, guia e modelo da humanidade, que nós temos que agir. Quantas vezes Jesus disse aos seus discípulos, homens de pouca fé, até quando eu estarei entre vós? O que Jesus queria dizer com isso, como guia? Dizia o seguinte: meus irmãos, meus queridos irmãos, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas até quando eu estarei entre vós? Até quando eu terei que mostrar? Até quando vós sofrereis diante as dificuldades do mundo por serem orgulhosos, egoístas, não acreditarem em si e não estenderem, arregaçarem as mangas e trabalhar para que vossas vidas sejam melhores? Este é o convite do Cristo, evolução. Este é o convite do Cristo, autoiluminação, crescimento, evolução espiritual. Mas para isso nós precisamos trabalhar. Para isso nós precisamos nos aperfeiçoar moralmente. E assim nós vamos deixando pelo caminho os vícios que ainda trazemos conosco. Que vícios são esses? Ódio, raiva, cólera, desamor, falta de perdão, indignação, soberba, orgulho, vaidade, egoísmo, duelo. Percebam quanto precisamos trabalhar e nos esforçar para vencer estes obstáculos e alcançarmos a Deus. Porque fomos criados por Deus para a eternidade e para a felicidade. Jesus não quer exterminar, ou melhor, Deus não quer exterminar os seus filhos. Deus quer exterminar o mal. E o mal está aonde nós insistimos em errar. E para nos aperfeiçoarmos, para crescermos, para que Jesus venha nos ajudar, o ensinamento está aqui, o exemplo está na vida de Jesus, as orientações do guia Jesus Cristo estão na sua história, no seu modelo de vida, na sua vivência religiosa, espiritual, conduzindo, orientando e vivenciando com os homens da época. E trazendo a nós a bagagem, a experiência que ele utilizou, que ele adquiriu para elevar-se, para crescer. Então Jesus, guia e modelo da humanidade, pode nos ajudar com toda a sua orientação, com todo o seu direcionamento, com todo o seu ensinamento, para que nós, venhando a praticar, possamos crescer. Mas caso, através do nosso livre-arbítrio, nós queiramos escolher outros caminhos, achando que somos maiores do que Deus, maiores do que Jesus, que não precisamos de ninguém, que resolvemos os nossos próprios problemas, que nós possamos fazer o exercício do nosso livre-arbítrio, mas lembrando que tudo aquilo que vai contrário à lei de Deus causará para nós torturas físicas, dores físicas, dores emocionais, morais, não porque Deus quer nos punir,
não porque Jesus quer o nosso mal, e sim porque nós fomos intransigentes, nós fomos indisciplinados, não seguindo este caminho, verdade e vida que é o Cristo. Ou melhor, este guia e modelo da humanidade. Então, como diz os espíritos amigos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus envia ao homem como guia e modelo, e os espíritos respondem: vede Jesus. E nós queremos encerrar, meus irmãos, fortalecendo e reforçando esta frase, para quando todos nós estivermos, não só em momentos de dificuldade, mas também em momentos de alegria, ouvindo esta frase dos amigos espirituais: vede Jesus. Olhai para o Cristo e buscai nele a força necessária, o exemplo, o guia, o modelo, o orientador, o direcionador, para que nossas vidas possam ser mais leves, para que o nosso fardo possa ser mais suave, e para que no momento em que os espinhos e as sarças roçarem o nosso corpo, que são as dores e as dificuldades, nós possamos estar fortalecidos, amparados, na certeza de que Jesus não está à nossa frente, de que Jesus não está atrás de nós, mas que Jesus, nestes momentos e em todos os momentos de nossa vida, está ao nosso lado, segurando a nossa mão e nos auxiliando a ir adiante, a perseverar, a lutar para alcançarmos a glória. Que a paz do Cristo Jesus esteja sempre com todos vós e que nós possamos buscar esta ajuda de Jesus através desta orientação, deste direcionamento e deste modelo proposto por ele e deixado a nós há mais de 2000 anos, e que se encontra aqui, o Cristo redivivo, com as orientações necessárias para uma vida mais leve. Jesus não vem destruir a lei, mas dar prosseguimento a ela. Vamos prosseguir com Cristo, vamos aprender com Cristo, e nossa vida, com certeza, se transformará, porque a nossa casa estará construída na rocha da fé, da esperança, da força de vontade, da ação e do bom ânimo. Muita paz e muita luz a todos vós. Meus queridos irmãos e irmãs, esse momento tão sublime, essa maravilhosa reflexão que nos leva a pensar, raciocinar que devemos seguir os passos de Jesus. Esse divino amigo que nos conduz num caminho reto. E nós temos que buscar a compreender que nós precisamos de um guia, de um modelo, como foi dito pelo nosso irmão José Otávio. E assim como os benfeitores espirituais respondem para Kardec, quando ele pergunta qual o guia, o modelo da humanidade, e uma resposta maravilhosa, nos mostrando que seria Jesus, para que todos nós pudéssemos seguir. E vamos pedir a Deus, nosso Pai, e aos amigos espirituais, que possam nos ajudar a conservar em nossas mentes os bons pensamentos
e principalmente termos em mente do momento em que nós necessitarmos do socorro, a nós todos irmos até Jesus. Ele terá sempre a solução para os nossos problemas. A princípio, Jesus nos recomenda tanta paciência diante dos nossos problemas, diante dos reveses da vida. E vamos orar nesses instantes, pedindo as bênçãos celestiais para nós, para o nosso lar, pedir para o nosso trabalho, pedir para todos aqueles que estejam necessitados da alma e do corpo, necessitados do bálsamo de Jesus. Você que está agora nos assistindo, vibre conosco, vamos emanar as nossas energias de amor a todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, os nossos irmãos que se encontram nos presídios, os nossos irmãos que se encontram nas vias públicas, os nossos irmãos que se encontram encarcerados nos vícios. Vamos vibrar com muita fé, com muito amor, em nome de Jesus, para que esses nossos irmãos possam receber de nós essas vibrações e que eles possam despertar também. Despertar para uma nova caminhada, buscando vencer os obstáculos que têm diante deles, e assim também nós pedimos para todos nós, para vencermos os obstáculos que encontrarmos pelo caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em trevas e nas tentações. E livra-nos hoje e sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Gostaria, nesses instantes, de cumprimentar a todos os professores, porque nós entendemos que os professores, além de nos ensinar, nos direcionar para um caminho, um futuro maravilhoso, nós buscando conhecimentos, eles nos direcionam também para que nós possamos ter a ascensão moral, para que nós possamos ter um progresso moral. Uma profissão tão sagrada quanto as outras, mas que o professor realmente ele faz toda uma diferença, porque quando diz a palavra educador, não é somente diante das nossas escolhas profissionais, mas sim educando também a nossa alma. Eu desejo a todos eles que sejam felizes em suas caminhadas e que eles possam ser, todos vocês, serem perseverantes. Que Deus abençoe a todos e que vocês tenham um bom final de semana. Muita paz.